Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus, a todos os príncipes, a todas as princesas que estão me ouvindo nesse exato momento. Queremos glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome dele, porque somente ele é digno de honra, de louvor, de toda adoração. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 45, versículo do 1 ao versículo 8. Então José não podia conter diante de todos que estavam com ele. Clamou: Fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, ele levantou a sua voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam. A casa de Faraó o ouviu. E disse a José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos, que não puderam responder, porque estava pasmado diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse a ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos peses os vossos olhos, porque haverdes vendidos para cá, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, e não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em minha vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Palavra muito impactante da parte do Senhor, né? Aqui vai estar falando de José do Egito, filho de Raquel e Jacó. Um homem muito abençoado por Deus. E nós vamos falar da trajetória de José. José, na casa de seus pais, ele era muito invejado. Ele foi filho da velhice de Jacó com Raquel. Ele nasceu no meio de uma impossibilidade, porque Raquel ela não podia ter filho. Raquel, ela era estéril. O Senhor operou um grande milagre na vida de Raquel, abrindo a sua madre, e ela concedeu ao filho José. E na casa dos seus pais, os seus irmãos viviam arrumando intriga contra José, porque José era um filho obediente a seu pai. Ele estava disposto a fazer aquilo que o pai desempenhava para ele fazer. Ele fazia diferença. E até mesmo, ainda sendo novo, ele tomava conta dos seus irmãos. E as notícias que ele via, ele passava para o seu pai, porque o pai pedia que assim fosse. Que José fosse responsável pelos seus irmãos. E nisso, por causa da inveja que eles tinham contra José, eles pegaram José e jogaram dentro da cisterna. Ali eles queriam acabar com a vida de José. O seu irmão Rubem, o primogênito, caiu na consciência que não deveria fazer aquilo. Então eles pegaram José e venderam como escravo às ismaelitas. E como escravo, José também, ele chamou a atenção de Potifar, ao ponto de Potifar colocar ele como mordomo da casa dele. Então ele cuidou da casa de Potifar, ele tomava conta de tudo. Ele era uma pessoa de confiança, porque em meio às dificuldades e provações, em todas as situações que José passava, o Senhor o prosperava. E nisso ele foi próspero na casa de Potifar. E nisso o inimigo usou a esposa de Potifar para seduzir José. Mas ele não caiu na cilada do adversário. Ele correu. Mesmo assim, ela armou um laço e conseguiu colocar José na cadeia, no cárcere. E ali ele ficou preso. Mesmo na cadeia, preso, ele conseguiu também fazer a diferença lá dentro. Ele prosperou naquele lugar. Naquele lugar havia 2 presos junto com ele, o padeiro e o copeiro. Eles tiveram um sonho à noite e ficaram muito preocupados com o sonho. E José foi usado por Deus ali para interpretar o sonho do copeiro, que depois de 3 dias o emprego dele seria restituído e ele ia servir
vinho à presença do rei. E o padeiro, depois de 3 dias, ele seria enforcado. Então José, ele fez a diferença. E depois disso, quando o faraó estava preocupado com o sonho que tinha, ele não sabia mais o que fazer, porque ele teve um sonho que vinham 7 vacas gordas e depois vinham 7 vacas magras. 7 espigas boas, cheias de grãos, e depois vinham 7 espigas secas e queimadas. E aí o copeiro lembrou da interpretação de sonho que José teve. Porque perante o rei havia passado várias pessoas ali e não conseguiu interpretar a revelação do sonho. Os sábios daquela época não conseguiram interpretar. Aí ele lembrou de José, mandou chamá-lo. E José, ali usado por Deus, falou que 7 anos de bonança viriam. Que depois viriam 7 anos de escassez. E aí ele perguntou como nós poderemos reverter essa situação. Tinha que levantar ali um homem sábio, segundo o coração de Deus, para conseguir armazenar um tanto mais de comida, para que no tempo de escassez não venha faltar. E nisso ali levantou José, o segundo, o governador do Egito. E ali ele começou a administrar todas as finanças, todos os mantimentos, todos os recursos. Foi colocado na mão dele. E todas as cidades vizinhas, todas as províncias vinham até o Egito para buscar mantimento durante a escassez. Então Deus, tudo aquilo que José passou em toda a sua vida, foi para Deus estruturar José, para que no tempo que o mundo estivesse passando por escassez, ele vinha a ser o líder, guiado por Deus para conduzir aquele povo durante a dificuldade financeira, durante a crise. Então lá na frente, o mais bonito dessa história, que eu acho de perante Deus, é o concerto na parte que eu li. Que quando ele viu seus irmãos, ele não conseguiu se conter. Ele gritou: eu sou José. Ele não simplesmente usou o seu poder, a autoridade, tudo que estava favorecendo ele, para jogar na cara dos seus irmãos o que tinha acontecido. Mas ele simplesmente ali, ele perdoou os seus irmãos. Perdoou a atitude. Ele entendeu que tudo que aconteceu não foi eles que lançou ele na cisterna. Aquelas situações que ele tinha que passar, mas sim foi Deus que permitiu ele passar por todas aquelas situações para ele receber a estrutura necessária para depois ficar como governador do Egito e ajudar vários povos que estavam passando por situação difícil, e até mesmo os seus irmãos e seu pai. E ali José abraçou os seus irmãos, beijou, houve conserto, houve perdão. E Deus, ele está nessa situação, no conserto, no perdão. Não vale a pena ficar guardando remorso, ficar com raiva das pessoas. Porque o que as pessoas fizeram foi permissão de Deus. Para quê? Para que nós chegarmos ao lugar que Deus desempenhou. Não importa a situação que você está passando, o que fizeram com você, para te entristecer, para te paralisar, para te bloquear. Mas entenda uma coisa, o próprio Deus permitiu isso para te estruturar, para que lá na frente você venha ser canal de Deus para ajudar essas pessoas. Não para você guardar remorso, com raiva dessas pessoas, para que você possa abençoar a vida delas. E aqui José entendeu que ele era a pessoa guiada por Deus para ajudar a sua família e todas as outras pessoas como canal de Deus. E ali ele mandou chamar o seu pai, os seus irmãos, os filhos dos filhos, sobrinhos, toda a sua família. Ele mandou trazer para junto dele. E ali José foi o canal de Deus para abençoar toda a família dele, todos os seus irmãos, todos os seus sobrinhos, todas as nações, todas as províncias. Ele foi o instrumento de Deus, guiado por Deus, como o abençoador de vidas.
Então que você possa ser esse instrumento de Deus como um abençoador de vidas. O que passou, passou. O que você passou foi para estruturar você para o novo de Deus na sua vida. O novo de Deus chegou até você. E você será esse instrumento de Deus nesse tempo de crise para abençoar essas pessoas que se levantaram até mesmo contra a sua vida para te paralisar. Mas entenda uma coisa: o melhor remédio é o perdão, é o amor, a compaixão e você fazer o bem para essas pessoas. Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, eu coloco diante do Senhor todas essas pessoas que estão me ouvindo, Pai. Vai de encontro, Pai, a cada uma delas. Meu Deus, só possa abençoar os celeiros do teu povo, Pai. Que eles possam transbordar tremendamente nesse tempo de crise, Pai. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é o Deus do impossível. E nesse tempo de crise, Pai, que estamos enfrentando, é o tempo da bonança de Deus chegar até a nossa casa. E que essas pessoas venham ser instrumento para abençoar todas aquelas pessoas que necessitam, meu Deus. Deixando de lado todo o ódio, todo o rancor, toda a mágoa. Que elas venham entender que o amor de Deus nas nossas vidas é maior que todos os desafios que nós enfrentamos todos os dias. No nome de Jesus, fica na paz. Deus abençoe a todos vocês. Um beijo no coração. Amo todos vocês em Cristo Jesus. Se você gostou, deixa o like e bota um coraçãozinho no vídeo da mamãe e os meus, tá? E aperte no sininho e bota um coelhinho com um coração na mãozinha.